Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Nós temos dois aspectos que controlam a nossa vida do ponto de vista da saúde. Temos o aspecto orgânico ou somático e temos o aspecto psíquico ou emocional ou mental. Então nós temos mente e corpo. Corpo soma, mente psico, psicossomático é a junção de mente mais corpo. Então nós somos seres psicossomáticos, juntamos vivências emocionais com reações do corpo, corpóreas, corporais. Bom, quais são as nossas reações emocionais e quais são as nossas reações orgânicas ou físicas? Bom, físicas são todos os funcionamentos orgânicos do nosso corpo. Então nós temos os rins, que são o filtro, né, o que filtra o sangue, tira as substâncias tóxicas. Você tem o fígado, que metaboliza, funciona como se fosse o laboratório do nosso corpo. Nós temos os pulmões, que recebem o oxigênio do ar e oxigenam o sangue, não é? E faz com que o sangue leve esse oxigênio para todos os tecidos do corpo, que é fundamental para a vida. O estômago e os intestinos, que são a parte nutricional do corpo, que pega o alimento, degrada o alimento, digere o alimento e excreta aquilo que já não serve mais. Temos a parte músculo-esquelética, que pega a parte dos ossos e a parte dos músculos para locomoção, para força, para poder pegar um peso, não é? E temos a parte sensitiva ou sensorial, que são os órgãos do sentido, os olhos para enxergar, para a visão, a audição com os ouvidos, o olfato, o paladar e o tato. Isto são as nossas expressões, nossas condições físicas do nosso organismo. E quais são as psíquicas, ou mentais, ou emocionais? Bom, são basicamente sentimentos, amor, tristeza, ódio, medo, raiva. São sensações de frio, de calor, de dor, são sensações. São pensamentos. Nós estruturamos pensamentos no nosso mundo mental, nós criamos fantasias. O conjunto, então, de sentimentos, sensações e pensamentos constitui o nosso mundo mental. E o mundo mental tem que estar em harmonia com o mundo orgânico, o mundo físico, senão as coisas não funcionam bem. Um exemplo de como deve ser essa harmonia. Para nós respirarmos, o comando dessa respiração é um centro respiratório que fica no cérebro. Portanto, é comandado, de algum modo, também pelo nosso sistema mental. É o centro respiratório que comanda a nossa respiração. Tanto é que, quando você está assustado, afobado ou com medo, você começa a ter uma respiração ofegante, começa a faltar o ar, você tem uma sensação de falta de ar, porque o centro respiratório é afetado pela emoção. O centro de saciedade, centro que sacia a fome, o centro de saciedade também é cerebral. Então, se você está diante de uma situação tensa, um estresse, você perde a fome, não consegue comer, por quê? O centro de saciedade está agindo sobre o estômago, sobre o intestino. Você pode ter uma diarreia, pode ter uma reação, uma gastrite, uma reação de dor no estômago, diante de uma situação emocional. Então, corpo e mente têm que agir em harmonia. Por isso que nós somos seres psicossomáticos. Bom,
As doenças, todas as doenças, afetam o físico e afetam a mente. Então, se a pessoa tem uma doença basicamente física, basicamente orgânica, por exemplo, tem um câncer, que é uma doença grave, é evidente que a pessoa vai ficar deprimida, ela vai ficar chateada, portanto, esta doença, esta transformação física que a pessoa está tendo, influencia no seu psiquismo, influencia na sua mente. Se você tem lá, aparece uma mancha, você não sabe bem o que é, será que é uma coisa grave, será que não é? Aí você fica preocupado, vai marcar a consulta, fica tensa por conta de saber o que é aquele sintoma que está aparecendo no seu corpo. Portanto, para qualquer reação física, nós também temos o correspondente emocional. Só que tem algumas doenças que são primariamente causadas pelos transtornos mentais. São doenças que vêm por consequência de estresse, de uma situação de contínua tensão, de situação de uma contínua pressão. Então, estas são doenças que mais claramente mostram que a sua origem é mental. São doenças que dá para a gente quase que garantir que tem como origem algum transtorno mental. Diferente das outras que você sabe que tem uma influência da mente, mas não dá para você dizer que a origem seja mental. Mas essas que eu vou agora elencar, elas têm como origem a questão psíquica, o transtorno mental. Então, as principais doenças que têm como origem transtornos mentais, estresse, pressão, vivências difíceis, incômodas, desconfortáveis, né? Bom, então, doenças cardiovasculares. Pode começar com a simples alteração da frequência cardíaca. A pessoa, num estado de tensão, ela começa a ter um batimento cardíaco acelerado, taquicardia. Este batimento acelerado e esta tensão também pode causar um aumento da pressão arterial naquele momento em que está se vivendo aquela tensão. Tanto isto funciona, essa relação entre mente e o corpo, que existe um fenômeno chamado pressão arterial de consultório. Quando você vai aferir a pressão arterial do paciente, a tensão que o paciente fica, o medo que ele fica de que a pressão possa estar alterada, ele fica com tanto medo que altera a pressão. Portanto, essa pressão que você afere no consultório, muitas vezes, é falsa, porque a pessoa ficou tão tensa porque você vai medir a pressão dela que acaba alterando a pressão. Ou seja, o psiquismo influenciando diretamente na pressão arterial e influenciando nos batimentos cardíacos. Se isto for contínuo, essa tensão, esses batimentos, essa frequência de batimentos cardíacos, que pode não ser nem só taquicardia, pode ser uma arritmia também, produzida por situações emocionais, se isso for contínuo, pode levar, no futuro, a uma doença cardiovascular mesmo. Por exemplo, pode levar a uma hipertensão crônica, porque é aquele contínuo de alterações de pressão que o organismo acaba ficando afetado mesmo por aquilo, cuja origem foi aquela vivência de estresse, de tensão, de medo, enfim, são vivências que acabam afetando profundamente o indivíduo. Obesidade, a relação também é óbvia, o indivíduo ele acaba comendo muito porque se sente deprimido, se sente frustrado em relação a várias coisas, sente que há um bloqueio, por exemplo, na sua sexualidade, por N razões, se sente muito conflitado numa relação conjugal ou numa relação familiar, com pai, com mãe, com irmãos, e desconta na comida. Essa é a expressão mais comum, né, que o indivíduo desconta na comida, mas é isso mesmo, passa a comer muito para compensar aquele sofrimento. E isso acaba levando a uma obesidade, que é um aumento excessivo do peso e da massa corpórea, que, por sua vez,
pode levar a uma série de outros problemas, inclusive agravar os problemas cardiovasculares. Não é? A obesidade favorece a hipertensão, favorece as doenças cardíacas, infarto, inclusive do miocárdio. Né? Então, a obesidade diretamente ligada à questão emocional. As doenças respiratórias, a DPOC, doença pulmonar oclusiva crônica, DPOC, antigamente chamado de enfisema pulmonar, enfisema tabágico, vem primordialmente devido ao tabagismo. Mas o tabagismo está associado à questão emocional. O indivíduo fuma muito porque está tenso, porque está estressado, porque está se sentindo mal, porque está deprimido. E o cigarro, do mesmo jeito que a comida, acaba sendo uma forma do indivíduo escapar daquela tensão. E o tabagismo, por sua vez, leva a essa DPOC, agravando problemas respiratórios, chegando até, eventualmente, a causar óbito. O paciente não consegue respirar, acaba tendo que levar aquele balãozinho de oxigênio para todo lugar, porque não consegue respirar. Né? Então, e entre outros fatores, a asma, ela tem um fator genético, a asma. Porém, a influência do psiquismo sobre a asma é enorme. Há uma situação em que o indivíduo sai de casa para ir para o trabalho, o indivíduo portador de asma, quando chega ali no metrô, ele põe a mão aí no paletó e vê que esqueceu a bombinha que alivia a respiração, esqueceu em casa. No que ele vê que esqueceu, basta ele sentir que esqueceu para já começar a sentir a falta de ar, mostrando a influência do psiquismo na falta de ar. Influência direta do psiquismo na falta de ar. Há doenças dermatológicas, doenças de pele, que tem influência do psiquismo. O psiquismo influi muito fortemente em algumas doenças de pele. Tem doenças de pele que são exclusivamente de ordem psíquica. Certas doenças que o dermatologista não consegue diagnosticar, certos eczemas ou certas dermatites que não tem nenhuma causa, elas eventualmente podem ser só uma manifestação de uma situação de estresse que a pessoa está passando e aparece aquela manifestação na pele dermatológica. Mas tem outras cuja influência do psiquismo hoje é sabida. A psoríase tem uma forte influência, o psiquismo exerce uma forte influência sobre a psoríase, que são aquelas lesões descamativas, começam geralmente aqui nas articulações, cotovelo. E, bom, o vitiligo, né, aquela doença que vai embranquecendo a pele, é fundamental a influência da mente sobre o vitiligo também. Certas alergias são influenciadas pela mente. Né? Então, algumas doenças dermatológicas são diretamente influenciadas pela mente. Doenças endócrinas são doenças causadas por alterações de hormônio. Essas também estão diretamente ligadas ao psiquismo. Né? Nós temos o controle dos hormônios é feito por uma glândula que está no cérebro, denominada hipófise. A hipófise, por sua vez, é controlada por um órgão, também um órgão cerebral, denominado hipotálamo. O hipotálamo influencia a hipófise, que, por sua vez, vai controlar de uma ou de outra maneira a produção de hormônios pelas glândulas. Por sua vez, o hipotálamo, ele é controlado pelo nosso estado emocional. Então, veja, emoção interfere no hipotálamo, que interfere na hipófise, que vai interferir nas glândulas na produção dos hormônios. Por exemplo, hormônios suprarrenais. São glândulas que estão acima dos rins e que produzem adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que influenciam no batimento cardíaco, influenciam na motilidade gástrica do intestino, do estômago, que influencia na nossa secreção de saliva,
que influencia na visão, que influencia no pulmão. Tem a influência das catecolaminas nas nossas vísceras é enorme. Então, dependendo do estado emocional, você vai secretar mais ou menos adrenalina. Portanto, essa influência desse eixo hipófise, hipotálamo, hipófise e glândulas vai funcionar em todo o nosso sistema hormonal. Vou citar outras duas doenças de base hormonal e que são também diretamente influenciadas pelo psiquismo. Diabetes. Diabetes é um problema de ordem hormonal, porque o sujeito não produz um hormônio que é a insulina, cuja função é metabolizar a glicose no sangue. A glicose que está no sangue. A função da insulina é o metabolismo, a degradação da molécula de glicose. Não havendo insulina, há muita glicose no sangue, que é a glicemia, o aumento da glicemia, que é o que dá o diagnóstico da diabetes. E a diabetes tem todos os problemas que nós sabemos. Existe a diabetes tipo 1, que o indivíduo nasce com a diabetes já, tem uma forte origem genética. Mas tem a diabetes tipo 2, aquela diabetes da meia-idade, e esta tem total influência da situação psíquica do indivíduo. O indivíduo com mais estresse, mais sedentário, em função de várias condições psíquicas da vida, tem muito mais chance de desenvolver a diabetes tipo 2 do que o sujeito que tem uma vida mais ativa, mais equilibrado emocionalmente. Esse tem muito menos chance de desenvolver a diabetes tipo 2. Não é? Tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, o problema é com a insulina. A insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas, cuja função é degradação do açúcar, da glicose, e que, não havendo insulina, há um aumento dessa glicemia no sangue, com uma série de problemas que decorrem daí. São os problemas de quem tem a diabetes. Existe a questão também da influência na sexualidade. Influência do psiquismo na sexualidade. A sexualidade, ela é desencadeada pelos estímulos eróticos, estímulos sensuais, que desperta o desejo, e o desejo vai despertar uma série de mudanças no organismo. No caso do homem, vai despertar a ereção, no caso da mulher, a secreção vaginal. Enfim, vai causar algumas mudanças físicas que propiciam, que desencadeiam todo o processo sexual. Bom, para que haja essas mudanças, para que o organismo tenha essas mudanças que vão fazer com que desencadeie o processo sexual, também são os hormônios que vão interferir, são os hormônios sexuais. Na mulher, basicamente, o estrogênio. No homem, a testosterona. Mas tanto o homem tem um pouco de estrógeno, como a mulher também tem um pouco de testosterona. E esses hormônios é que vão regular a questão da atividade sexual. Bom, numa situação de estresse ou de tensão, o organismo, ao invés de produzir esses hormônios, vai estimular a suprarrenal para produzir mais adrenalina e noradrenalina. E a adrenalina e noradrenalina vão obstruir o estímulo desses hormônios, vão obstruir, inclusive, a ação desses hormônios sexuais. Obstrui a ação. Então, o indivíduo sob tensão produz muita adrenalina, muita noradrenalina, e com isso bloqueia todo esse processo que leva ao possível desencadeamento de uma relação sexual. Portanto, a questão psíquica interfere diretamente na função sexual, diretamente na função sexual. Há outras questões diretamente ligadas ao psiquismo, as doenças gastrointestinais. Então, nós temos as gastrites, as úlceras, que são desencadeadas por uma ação ácida maior no estômago e no duodeno, eventualmente. O ácido clorídrico e a ação também da pepsina e tripsina, que são hormônios que servem para a digestão dos alimentos e que são estimulados por uma parte do nosso sistema nervoso denominado sistema nervoso autônomo,
que tem o simpático e o parasimpático. Esse sistema interfere diretamente na motilidade, no movimento do intestino, na secreção dessas substâncias, tripsina, pepsina, ácido clorídrico, que serve para a digestão. Então, dependendo da situação emocional, o sujeito pode secretar muito ácido clorídrico, pode secretar muita tripsina, muita pepsina, e com isto ter uma ação. Há a tese de que a gastrite pode ser causada por um vírus, o H. pylori, e que, então, com isto, haveria também um componente viral nessa história. Mas, independente da existência ou não de um vírus que possa interferir, qualquer gastroenterologista sabe que a situação emocional interfere diretamente na função gástrica, no tipo de dor que o indivíduo tem. Existe uma outra, na verdade são 3 doenças muito parecidas, que são a síndrome do cólon irritável ou síndrome de Crohn, que são basicamente enterocolites. Elas são inflamações do cólon. E elas têm, tanto a síndrome de Crohn como a síndrome do cólon irritável, elas são muito parecidas, né? Embora haja alguma diferenciação entre uma e outra, e tem também uma ação muito forte da parte emocional. A ligação entre a colite, as cólicas, o cólon, ele tem uma forte influência no nosso psiquismo. O cólon é uma parte do nosso intestino, né? E é fortemente influenciável pelas nossas emoções. Então, há uma relação direta entre o nosso estado de estresse, estado de emoção e as doenças. Citei algumas delas, poderia citar muito mais, porque o nosso tempo aqui não permite que eu cite todas, né? Há muito mais doenças, né? Mas citei as principais e mostrando a influência do estado mental sobre o físico e causando doenças ou piorando doenças pré-existentes, né? Portanto, como é fundamental você criar um estilo de vida, uma forma de viver, que você possa viver com serenidade, com harmonia, de tal forma que esses movimentos de estresse, essas oscilações de humor, não afetem tanto sua vida, porque as consequências são muito graves. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Descontração, divertimento, alegria, felicidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, dar um pouco de risada, né? Opa, o Dibi, que é uma figura já conhecido na cidade de Bragança Paulista, né, Dibi? 50 Por tanto anos. tempo de atuação, né? Na farmácia, está sempre aí nas rodas de conversa da cidade. E vamos falar um pouquinho aí, dar um pouco da risada. Eu falo que as pessoas que fazem a gente dar risada são pessoas especiais, né, cara? Porque assim, o mundo tá chato, tá triste. Com certeza. Quando vem alguém e nos faz rir, essa pessoa é iluminada. E o Dibi é uma dessas pessoas. Dibi, pois não. Conta um pouquinho da sua história. Eu fiquei sabendo que você não é de Bragança, cara. Eu sou marilhense de nascimento e bragantino do coração enorme, porque 15, 16 anos de Marília, e são 51 anos completados agora em fevereiro, dia 10 de fevereiro, as minhas datas eu marco, 10 de fevereiro de 66 eu aportei em Bragança. Então, 51 anos de Bragança, você com a viu família Araújo, Dibi de Araújo. No ramo das farmácias. Começamos na área de saúde. Primeiro a gente começamos aí como enfermeiro, meu pai era propagandista de laboratório. Já naquela época em Marília, já. Em Marília, e veio para cá, meu pai trouxe-nos para cá por causa da região que ele abraçou aqui, na região do sul de Minas. Ele visitava apenas 120 cidades. É pouquinha coisa. Fazendo propaganda e vendas diretas em farmácia, né? E aí eu também gostei do ramo, comecei trabalhando como enfermeiro de farmácia. Já saí de Marília como enfermeiro de farmácia com 13 anos e vim trabalhar aqui, a primeira farmácia aqui no centro da cidade, já convidado para trabalhar, eu já tinha emprego garantido. Olha, beleza, hein? Inclusive, eu digo, nessa época, a gente recorria muito à farmácia, né, para fazer tratamento de algumas urgências, né? Não porque o farmacêutico fosse o médico, né? Não estou nessa questão técnica, é uma questão cultural de uma época. E porque também a saúde era muito precária, né? Precária e o acesso às vezes era difícil. O que tínhamos aqui, por exemplo, em Bragança? Marília também, mas vamos por Bragança.
era uma Santa Casa, né? E uns prontos-socorros, umas clínicas particulares, né? Então o povo não tinha muito o que recorrer, né? Era uma época que não tinha SUS, recorrer, né? Era o INSS, não só quem trabalhava aqui em direito, então, né? Então, chamava de os farmacêuticos de bairro, né? Os médicos de bairro, né? E vocês iam lá, domicílio? Domicílio. Madrugadas. Quantas Buscopan na veia e pessoas deitadas no chão 2 horas da manhã, rolando de cólica renal, e o DIB lá com temporal atendendo. Você vê, é um sacerdócio, a vida de saúde, né? O médico, a turma reclama, porque o médico está muito cheio, mas é um sacerdócio. Saúde é sacerdócio. Saúde é sacerdócio. Tem que gostar mesmo, porque é meio... Porque ficou muito mercantilizado, e aí aqueles que gostam, que são sacerdotes da medicina, sofrem, porque tem os maus, tem os bons, né? A evolução, às vezes, não é uma evolução para o bem, né, Odib? Com certeza. Essas histórias suas de tratar pessoas em casa, cara, você deve ter feito isso muitas vezes, né? Nossa, muito. Você tem alguma história que você acha que foi engraçada, curiosa? A primeira história foi eu com 13 anos praticamente. Eu entrei numa farmácia, meu pai me colocou, ele me colocou até por castigo. Porque eu gostava mais de futebol do que estudar. Aí é aquela história de repetência. Ele falou, você é vagabundo, você vai trabalhar. Aí meio período na farmácia do meu amigo aqui perto de casa, cara, foi a minha sorte, que eu ganhei na loteria. Porque eu gostei tanto que eu peguei na vassoura nos primeiros 30 dias. Nos demais, eu me tornei enfermeiro na farmácia, que aprendia na própria farmácia. Eu era o aplicador de injeções número 1. Todo mundo, quero tomar injeção com aquele menino, aí tem uma mão leve, que beleza. Aí um tal de fazer injeção, ir pra rua. Aí eu fui atender uma madame lá na cidade, né? Isso tinha 13 anos de idade. 13 anos, quer dizer, aquele tempo que você só... Era turminha assim, mulher com mulher, homem com homem, e até para brincar, né? Então, você era bem respeitoso, vergonhado, vinha trazer menina para apresentar aquele tempo, tinha você vergonhava. Que é muito diferente de hoje. Cara, cheguei na casa da cidadã, entrei no quarto, a mulher de penho, rapaz, eu já virei a cara, tudo encolhido, para fazer injeção. Quando eu virei com a injeção já preparada, eu noto aquele corpo seminu assim, rapaz, eu começou a tremer, né? Mas fiz meu serviço. Aí me vira a cidadã e fala assim para mim assim, você não é muito novo para estar vendo mulher pelada? Rapaz. Essa foi a primeira história da vida. Aí vem os demais, né? Aí vinha outros fazer com as propostas mais, né? Que na saúde aparece muito. Não. Eu falei assim, vamos pegar sério que... o DIB sempre muito santo, muito casto, sempre profissional. Deixa o santo saber disso, né? Deixa o santo. Mas teve quantas histórias, tinha, depois no balcão mesmo, quantas vezes chegava uma pessoa, teve um pai do menino lá, que o cara vinha na farmácia, DIB, eu estou precisando, meu filho está vomitando, porque ele não toma nada, pegamos em 4 e segura e goela abaixo, ele vomita tudo, como é que faz, não sei o que, papapá. Eu falei para ele, a solução é supositório, cara. Supositório. Legal, tem aí? Tem para vômito, tem Novalgina, sei lá, agora eu falei o nome comercial, mas tem as dipirona da vida em supositório. Mas leve isso aqui, você aplica o produto, pode até colocar um pouquinho de cada um e vai resolver o problema. Você coloca o supositório na criança. Legal, vem aí 2 caixinhas e tal, levou. Passado uma semana, veio o mesmo cidadão aí com o problema dele. Quase igual do filho, vomitando, não acho que ele tomou umas demais. Aí ele falou, DIB, não estou conseguindo tomar nada, já tomei de tudo, estou vomitando. Eu falei assim, supositório, cara. Aqui não, meu, aqui é só saidinha. Aí, você vê? Mas ainda bem que a resposta foi essa, mas seria assim, eu quero que você faça, DIB. Eu pensei, só no dos outros. Mas teve o caso do cara da farmácia, um senhorzinho do sítio. Teve. Nossa, a gente guardava até papeizinho que eles traziam, dizendo o problema que tinha, porque eles tinham vergonha de falar. Tudo mal escrito, eu tô com um problema lá, naquela parte de baixo e tal, não sei o que. Aí ele veio com a receita. Eu pensei no médico, era um problema meio grave, sei lá, né? Aí ele foi no médico, aí veio para ele, nos velhos tempos, hoje não sei ainda, porque eu estou meio afastado de farmácia, mas era muito supositório aplicado nas pessoas, né? Aí veio esse cidadão aí e foi receitado para ele
umas gotas, umas coisas, e uma caixa de supositório, não sei se na época era um anti-inflamatório, alguma coisa, e para explicar para o cidadão onde que era para ele colocar, rapaz, eu falava para ele assim, olha, o senhor vai então colocar, ó, de manhã o senhor vai colocar, o senhor vai no banheiro, o senhor evacua, nem sei se ele entendeu que era evacuar, mas assim, o senhor vai evacuar, aí... Você tem que falar a língua dele, ô Diego. Aí, depois eu caí na dele, né, aí eu cheguei e falei assim, ó, o senhor vai lá e dá uma cá, né, depois o senhor dá uma limpada e o senhor coloca. Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou o pacote, foi até a porta e voltou. Aonde que coloca aquele negocinho que o senhor falou, que é meio compridinho? O senhor coloca no ânus. Tá. Ele foi na porta, voltou. Falou assim, mas eu não estou entendendo, moço. Aí eu peguei e falei para ele assim, ó, o senhor entra aqui. Aí ele entrou no fundo da farmácia, falou, ó, o senhor vai enfiar isso aqui no... Aí ele entendeu. Aí entendeu. Diego, eu achei que você ia demonstrar para ele na prática ali como é que era o negócio. Aí também era demais, né? Eu vou achar que era sério, hoje eu vou preso. Naquela época não era, né? Ô Diego, eu tô vendo aqui, cara, essa na sua evolução da tua profissão e da tua carreira, o que é essa odonto à noite, odontologia aqui? Você vê, cara, eu trabalhava com meu pai o dia todo. E meu xodó mesmo, desde criança eu falava. Eu já visitava hospitais, levando as amostras grátis para os hospitais. Meu pai viajava lá para o interior do estado de São Paulo, lá para Tupã, aquele da Alta Paulista. Certo. E lá em Marília ficava eu, como o mais velho na época, meus 10, 11 anos, que ele começou a trabalhar com esse laboratório, eu ficava com as amostras, ele punha tudo em pacote, punha os nomes e eu levava nos médicos as amostras para adiantar o serviço, porque meu pai era muito caxias, né? E eu gostava de ficar na Santa Casa. Eu levava no ambulatório, deixava lá e depois ficava circulando, aquele moleque, 10, 11 anos, circulando dentro do hospital, curioso, gostava de ver aquelas operações lá, aquelas macas com as pessoas arrebentadas e tal, doentes, eu achava lindo. Eu vou ser médico, mas aí quando eu fiquei na farmácia do meu pai, trabalhando aqui, eu estudava, aí fiz o científico, terminei e fui fazer ciências, que era no carro. O primeiro negócio não é ciência, ser professor, né? Eu pensei, nossa, vou dar aula de biologia. Aí terminou o primeiro ano, passei para o segundo ano, isso foi no ano de 73, eu ia começar o segundo ano. Aí surgiu o curso de odonto, aqui que era do Kosikov, que hoje é a USF, né? Aí, a universidade aí. Aí eu falei, poxa, vai vir o vestibular. Fiz o vestibular, vou fazer, faz tempo que eu não estudo e tal, mas vou fazer, quem sabe o meu cérebro árabe, né? Matemática pelo menos, Dib. Matemática, esse vai fazer continha, então só soma 5 e 5, 10, 10 e 10, 20. Só multiplica. Aí eu vou fazer odonto, vou tentar. Passei e peguei, era noite, então eu podia trabalhar o dia todo, para poder angariar o cascalho, né? O massari, né? Que nem diz o árabe. Aí eu pagava o curso, meu pai dava uma força também, eu pagava o curso e fiz odonto, mas com terceiras intenções, nem segunda. Falei, vou fazer odonto, porque eu ouvi falar que eu fazendo odonto, esses 4 anos, eram 4 da época, né? Eu vou fazer odonto, aí eu consigo depois, se eu der uma crescidinha na vida, financeiramente, aí eu entro no 3º ano, que me fala, você entra no 3º ano de medicina, você carrega umas dependências e já está no 3º ano. Opa! Eu falei, nossa, que beleza. Aí me fala, é bom você até fazer, porque você ser dentista lá em Portugal, você tem que ser primeiro médico, cara. E eu não sabia, porque nossa, que beleza, o cara tem que fazer medicina, depois escolher odontologia, que é completamente diferente do Brasil, né? Porque teve colega meu que teve problema dentro do consultório, que precisou chamar o SAMU, chamar o socorro, porque o dentista... Ele estuda, mas ele não chega a fundo, né? Não é limitado. É um profissional do pescoço para cima e estamos conversados, aquilo ali. Mas aí eu peguei, fiz odonto, concluí o curso, aí os colegas falaram, nossa, e já tinha trabalhado com meu pai na farmácia. E aí os caras falaram assim, esse turco aí não vai ser nada dentista, porque eu deixava sempre o lugar para meus colegas, à frente dos gabinetes, que eram poucos, porque quando formou a faculdade eram 120 à noite. Vinha 99% tudo de fora. Tinha acho que 8 de Bragança, 112 de fora. E os gabinetes que tinham lá, tinham 4 gabinetes dentários para 120. Aí eu cheguei para o Kosikov e falei, tem dor, doutor. Põe a mão no bolso aí, mas nada. Ele pegou, vendeu a faculdade para os freios. E os freios também enrolavam. Aí eu comi, aí foi indo, foi melhorando. Mas terminei o curso, os colegas tudo à frente, mas eles já sabiam que eu ia
ficar na farmácia, foi o que eu fiz. Aí, passado uns anos, comprei a farmácia do meu pai depois, que me Então formei. você é cirurgião dentista? Sou cirurgião dentista, enfermeiro, depois ainda peguei o diploma no Exército, porque eu fiquei 2 anos, sei cabo enfermeiro, e era motorista de ambulância, então eu era um cara completo na saúde, eu podia ser médico. O pau para toda a obra, chama de Aí fiz também o curso de complementação de farmácia em São Paulo, que era curso de final de semana, sexta, sábado, domingo, para completar as matérias que eu não tinha, que eu já tinha o curso de enfermeiro, curso de dentista, para farmácia era um pulo, né? E eu já entendia de farmácia, de medicamento, porque eu era um leitor de bulas de remédio, que meu pai me obrigava a ler bulas o dia inteiro. Você vai aprender, vai ler bula, porque médico do bairro. Tem que entender. Aí, cara, eu falei assim, nossa, e agora? Então meu gosto era isso. Aí que eu sou enfermeiro, farmacêutico, dentista. E contador de história. E contador de história, que é o mais gostoso do pedaço. Você chegou alguma vez a se incomodar, a pessoa chamar você de turco ou não? Não, essa parte de turco, não tem. O brasileiro, ele já sabe que o mapa mundial, né, a geografia para eles, não tem sírio, não tem libanês, não tem iraquiano, é turco. Inclusive, eu passei um mau bocado na Grécia. Porque eu não sabia dessa história também, porque eu achei que turco podia chamar todo mundo, que é desse lado, né? Estou na Grécia sentado lá, rapaz. Aí veio o garçom, perguntou para mim assim, senhor, tudo bem? Ele falava espanhol bem, não falava nada. Aí ele perguntou para mim se você é brasileiro. Eu falei, sim, sou brasileiro, mas eu tenho um pé no Líbano, né? E tal, não sei o quê, meu apelido é turco. Ele fechou a cara assim, né? Eu peguei, olhei para ele, ele era meio parecido comigo, aquele narizão, né? Agora o meu tá menor porque eu cortei um pedaço porque já estava aqui na boca. Aí ele pegou, olhou para mim, eu peguei, olhei para ele e falei, você é meio parecido. Você é turco? Rapaz, porque eu falei, eu não sabia que a Grécia estava em guerra com a Turquia na época que eu fui. Ele sempre falou, né? Rapaz, aí não conversou mais comigo. Aí foi perguntar o porquê para outra e contar isso aí. Mas eu não ligava, porque todos os meus amigos chamam de turco. Inclusive, tem um tio, que é até falecido, mas na época ali na farmácia, ali no bairro da Santa Terezinha, tem um amigo meu lá, que a gente chama ele de Mauricião Rato Branco, Mauricião, ele passava, mexia todo dia, ele passava em frente à farmácia e gritava lá do outro lado da calçada, na hora do almoço, ô turco ladrão, né? Eu na porta da farmácia. Ele falou, ô alemão Rato Branco, e na brincadeira, né? Nossa, o jogador do Legionário, aquela história do amigo de velho, né? E nesse dia, passado uns tempos, estava o meu tio, que era lá de Marília, depois veio para Ribeirão, veio passear em casa, estava meu tio lá com seus 70 e tantos anos. Austero. Esse era um libanês, mas a gente chamava de turcão, falei que era turcão. Austero, sério. Aí eu tá do meu lado conversando, passa o Maurício e grita, ô turco ladrão! Aí eu peguei ali e falei, e agora? Falei, ô alemão, Rato Branco. Meu tio, que isso? Que isso? Não pode. Falei, não pode o quê, tio? Não pode chamar. Não pode. Nós não somos turco, né? Ele olhou. Não é isso que eu quis dizer, não. Nós não somos turco, mas não pode chamar você de ladrão. Falei, tio, comerciante que não é ladrão, não é comerciante. Essa foi a fala. Depois virou piada. Mas é turco não, hein? O turco ladrão, não, desculpa. Ô Dibi, deixa eu falar pra você aqui. Cerejinha no bolo aqui. O que esses 10 mandamentos do baiano aqui, rapaz? Isso aí é brincadeira, né? Eu fui lá agora há pouco tempo, estive lá, né? Saímos um passeio de fim de ano aí e desceu lá, passamos um dia todo lá em Salvador. Aí inventei de comprar essa camiseta, taquei um cabelo rastafari com boné lá naquele frente do Mercadão lá, que eu sou muito de fazer piada, chegar fantasiado, ninguém me conhece, e me fantasiei de árabe, tipo homem-bomba, né? Putz, cheguei no aniversário do meu irmão, ninguém me conhece, nem meu irmão, que tem quase a minha idade, olhou, abriu a porta meio assustado, aí gritaram, quem é? Eu gritei, homem-bomba, eu digo, eu falo aí todo mundo lá. Aí, mas esse aí dos 10 mandamentos do baiano. Aí eu peguei, eu vi a camiseta, cara, eu falei assim, eu já conhecia alguns, né? Aí você vê, o cara vem e fala assim, o baiano já se você for trabalhar, ele já fala para você, se você ficar pensando assim, olha, se você ficava com vontade, você já parou de trabalhar, com vontade ferrinha de trabalhar, olha, cara, dá uma escoce, sente um pouco, espera ela passar. Espera a vontade passar. Puta, eu cheguei, tava num comércio na Bahia, lá numa cidade do interior. Eu entrei assim, um barracão, eu comerciante, né? Ainda no sangue, eu com a minha esposa e tal. E aquelas turistas, tudo olhando, umas senhoras de idade de São Paulo. São Paulo é tudo meio
quer tudo na hora, trabalha pra caramba, né? Aí uma senhora chegaram, olharam aquela cerâmica, aqueles vasos, aquelas prateleiras de madeira enormes. Aí a senhora chegou, olhou pra mim e falou assim: ô moço, o senhor trabalha aqui? Eu falei: não, eu tenho cara de baiano, mas não trabalho aqui não, eu sou turista também. Aí ela perguntou: não, eu falei: por quê? Eu falei: eu tô vendo esse vaso de barro, achei lindo, não tem ninguém pra atender. Eu falei: peraí, olha lá. Ô baiano! O cara tá deitado na prateleira, os vasos, deitou na prateleira, com a mão aqui assim. Olha o tipo, esticado. Pois não. Aí a mulher falou assim: credo, o senhor não vai levantar, mas a senhora vai comprar? Aí, cara, essa camiseta, tem cada uma nessa camisa. Os 10 mandamentos do baiano é fenomenal. Eles que estão certos, viu, Dibi? E vive, né? Agora, por que vivem pouco, o povo? Por que aqueles caras lá levam um vidão, não faz nada do vagabundo? Não são vagabundos, eu já estive por lá várias vezes. Meu pai tem um pouco de um pé lá, meu pai trabalhava 16 horas por dia. E olha, não é. Eu calculo que seja o seguinte: fique no sol o dia inteiro trabalhando para ver o que acontece. Maravilha. Né? É complicado. Cara, não é preguiça, não é vagabundagem, é problema genético. É uma questão cultural. O que acontece? Toma muito sol, o que acontece? As suas veias não dilatam? Tudo que dilata começa a correr menos o sangue. Então o cara fica mais maneiro. Mas eles estão certos, a gente tá errado, cara. Eles vivem 200 anos. Dibi, que beleza. Foi um prazerzaço conversar com você. Depois você vai voltar pra gente contar mais história aí dessas vivências que você teve aí. Muita coisa para contar ainda. Tem as viagens que foram Dibi, né? O libanês mais turco, mais brasileiro que existe. Com certeza. Para contar aí mais histórias engraçadas pra gente poder dar risada. Obrigado, viu? Nossa, eu que agradeço o convite. Espero retornar e estamos aí agora com uns 450 artigos que eu escrevia no Pioneiro Jornal para trazer aqui, para mostrar para vocês alguns e fazer aí uma coletânea, que tem uns artigos muito bons, que era de 10 a 12 anos, que ainda continua acontecendo hoje na política, e eu adoro política. Ótimo. Então, vamos conversar sobre isso numa outra oportunidade. É interessante, um pouco mais da risada aí. Com certeza. Da sua mente que não para. Não. Maravilha. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!